clamei, tu me acudistes e alertaste a força da minha alma. Esse salmo diz que render graças, que o Senhor vai nos ouvir. Nós sabemos que Ele é que nos proporciona todas as coisas, é Ele que está na frente de todas as coisas, e nós devemos agradecer a Ele, cultuar a Ele, pois Ele é o Senhor, Ele é o nosso Senhor, o Senhor de todas as coisas. Amém, irmãos? Querido Deus e Pai, Senhor, nos colocamos diante de Ti, ó Pai, mais uma vez, graças a Tuas misericórdias, Senhor. Te agradecemos, Papai querido, por nos darmos a oportunidade de estarmos aqui para engrandecer o Teu santo nome, Senhor. Senhor, te agradeço pelo meu deitar, pelo meu levantar, Senhor, por todas as maravilhas que o Senhor já fez, está fazendo e irá fazer em nossas vidas. Mas principalmente, Senhor, somos gratos pelo Teu sacrifício de cruz, Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, nos colocamos diante de Ti também, o ministério de louvor, Senhor, que o Senhor venha guardá-los, ó Pai. Tudo que for louvado, Senhor, que seja para engrandecer a Ti, Senhor. Colocamos também nas Tuas mãos o ministrante, Senhor, desta manhã. Que o Senhor venha, Pai, colocar no nosso coração tudo que for ministrado. Que venhamos viver segundo os Teus ensinamentos, segundo os Teus querer, ó Pai. Senhor, meu Deus, guarde todos que aqui estão, aqueles que não puderam vir, Senhor, aqueles que estão viajando, Senhor. Que o Senhor venha abençoar todos, ó Pai, de igual modo, Senhor. Senhor, é o que eu lhe oro, Pai, te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos aplaudir ao Senhor nessa manhã, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Certa feita, Jesus conversando com seus discípulos, diz: quem o povo diz que eu sou? E aí uns disseram: uns dizem que o Senhor é profeta, que é Elias. E aí Deus perguntou para Pedro: quem tu dizes que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro teve a revelação do Espírito Santo de quem Jesus era. Ele estava aqui na terra, mas ele era o Filho de Deus que veio para libertar o cativo e o oprimido. E é o nome dele que nós vamos exaltar nessa manhã. O nome de Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, que morreu, mas ressuscitou e está vivo, está sentado à direita do Pai. É o nome dele que nós vamos adorar nessa manhã. É tudo sobre ele, não é sobre mim, não é sobre você. É sobre a presença dele neste lugar. Porque se ele não vier a este lugar, a este tempo são só paredes, é só eu e você. Mas a presença dele é que faz tudo ficar diferente. A presença dele é que pode trazer cura. É a presença dele é que traz restauração. É a presença dele é que traz vida. Você crê assim? Então vamos celebrar ao Cristo, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores nessa manhã com alegria. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Tu és bom, Senhor. Tu és maravilhoso. Tu és santo. Tu és único. Aleluia, nós te adoramos, Senhor, neste lugar. Toma toda a atmosfera, toma este culto. Esse ambiente agora é um ambiente espiritual, Senhor. Aleluia. Verbo vivo, viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus, tu és o Cristo.
toda a Ele. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Nós somos povo teu. Somos povo adquirido. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, nós te pertencemos, Jesus. Aleluia. Te glorificamos nessa manhã. És bem-vindo aqui, Jesus. Eis-me aqui, Senhor, buscando tua verdade e amor. Eu vim neste lugar, tua graça encontrar. Por tua causa livre sou, a minha vida te eu dou. Me coloco em tuas mãos, ergo minha voz, pois liberto sou. O teu nome bendirei e bem alto clamarei, que eu sou teu, por tudo que fizeste a mim. Levanto minha voz a ti, és o único a quem adorarei. Eu vou compartilhar amor, ser tua luz por onde eu for. Eu me prostro aos seus pés, ergo minhas mãos, pois liberto sou. O teu nome bendirei e bem alto clamarei, que eu sou teu. Tudo que sou está em tuas mãos de amor, e eu sou teu. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor. Tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor. Tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus. Santo, digno, e não há outro como tu, e não há outro como tu. Santo, digno, e não há outro como tu, e não há outro como tu. Santo, digno, e não há outro como tu, e não há outro como tu. Santo, digno, e não há outro como tu, e não há outro como tu. Você pode dizer que Ele é santo? Santo, só Ele é. Digno, não há outro, e não há outro, e não há outro, e não há outro, e não há outro como tu.
Exalte o nome dele nessa manhã. Diga a ele que você é dele. Diga a ele que você se rende ao amor dele. Diga a ele que não há outro como esse Deus na sua vida. Que você o adora, que você se rende, que ele é o primeiro amor. Que você abandona qualquer outros amores por causa dele. Porque ele te ama tanto, ele te amou demais que deu a vida dele por mim e por você. Ele te ama tanto que te resgatou com preço de sangue. Ele tem agora neste momento milícias e milícias de anjos dizendo que ele é santo, que o adoram com perfeição, que se prostra e que se rende, mas ele parou esse momento para te ouvir, para ouvir a canção que sai dos seus lábios. Ele tem uma adoração perfeita no céu, mas ele separou este momento para nos ouvir, mesmo com todas as nossas imperfeições. Então, por que me achegar diante dele com reservas? Por que me achegar diante dele com medo, com restrições? Esse Pai, esse Jesus que se entregou por mim e por você, ele veio aqui hoje para ouvir você, para ouvir a sua entrega, a sua adoração, a minha entrega. Obrigada, Jesus. O Senhor não precisa da minha adoração, não precisa do meu louvor. O Senhor não precisa, faça a sua oração, querido, de gratidão. Mas o Senhor veio para me ouvir. E eu quero entregar, Jesus, o meu tudo. Obrigado porque o Senhor não mudou, não muda e não mudará. Nós bendizemos o teu nome, Senhor. Nós bendizemos o teu nome, Jesus. O teu nome bendirei e bem alto cantarei que eu sou teu, eu sou teu. Está em tuas mãos de amor, que eu sou teu, eu sou teu. Aleluia, aplauda Ele. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Sentimos tua glória neste lugar. Algo grande acontecerá. Se a
ativa o sobrenatural. Sentimos tua glória neste lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Sentimos tua glória neste lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Sentimos tua glória neste lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Ele é o eu sou. Yahvé, o eu sou. Ele nos diz que Ele é o Deus provedor. Ele é Jeová Jireh. Ele é Elohim, o Deus supremo. Não há ninguém como Ele. Não há ninguém como Tu, Jesus. Ele é El Shaddai, o Deus que tem todo o poder. O Deus todo-poderoso que não há impossível. Nessa manhã Ele está aqui. Ele te toca agora. O Jeová Rafa, Ele veio hoje aqui. Jeová Rafa, o Deus que cura. O Deus que cura, Ele está aqui. Ele está aqui. Ele é o Senhor. Ele é o nosso Senhor. Se nós o buscarmos de todo o coração, se nós clamarmos de todo o nosso entendimento,
Ele é fiel, Ele é justo para perdoar os nossos pecados. Ele é fiel para nos curar. Ele é fiel para trazer a provisão, porque Ele não é homem e não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa. Se nós o adorarmos, o céu se move em nosso favor. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamamos, Eu creio. Deus se manifestará. Eu Se creio. buscamos, Deus se manifestará. Ah, o agir do Senhor, eu creio, Deus. Se adoramos, Deus se manifestará. Se clamamos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. se clamamos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Yahvé Se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Aleluia! Aplauda o nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Em 2 Coríntios, capítulo 9, no versículo 7, vai dizer: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Você tem a oportunidade de trazer os seus dízimos, as suas ofertas com alegria, adorando ao Senhor aqui no altar. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós celebramos o Senhor, meu Deus. Minha força está em te alegrar, Senhor. Meu sustento é
fazer tua vontade e obedecer a ti, Senhor. Seja minha declaração de amor e à luz da tua face viverei. Grandioso é o Senhor, desejado das nações. Eu me alegrarei. Minha força e proteção, poderoso pra salvar. Eu me alegrarei em ti. Oh, 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 oh. Amas a justiça, odeias a impiedade. Coroado pelo Pai, Rei das nações, nos rendemos à tua voz, nos movemos por teu amor, pelo teu Espírito que age em nós. Grandioso é o Senhor, desejado das nações. Eu me alegrarei. Minha força e proteção, poderoso pra salvar. Eu me alegrarei em ti. Oh, 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 Estenda suas mãos, vamos orar, fiquem de pé. Querido Deus e Pai, uma vez mais entramos diante do Senhor em oração, para agradecer a Deus pela vida de cada dizimista, de cada ofertante na casa do Senhor. Pai Santo, aqueles também que não tiveram, que o Senhor os abençoe, ó Deus, prosperando, abrindo os celeiros, ó Deus, sobre a vida dos teus filhos, abrindo as comportas dos céus, ó Deus, derramando a tua chuva, chuva abundante, sobre a vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus nós choramos, nós te agradecemos para a glória do teu nome, amém e amém. Queridos, temos alguns avisos, por favor se assentem por algum instante, nós temos alguns avisos. As crianças, venham cá crianças para a gente orar por vocês de uma vez, porque senão eu vou acabar esquecendo. Venham aqui as crianças, os pequeninos, lembrando que hoje não haverá a escolinha, amém? Hoje não vai ter, mas a gente vai orar por vocês. Amém? Queridos, estenda suas mãos, uma vez mais. Senhor, uma vez mais nós colocamos essas crianças diante do Senhor, apresentamos a cada um dos pequeninos, são também a igreja do Senhor, Pai. Toma a mente, toma o coração, livra eles de todo mal, de todo espírito contrário, de todo, ó Deus, levante de Satanás contra essa geração, ó Deus, de todas as astutas ciladas, ó Deus, de todas as milícias contra a vida dessas crianças, ó Deus, que o Senhor os guarde, os envolva com o teu espírito, com a tua graça, dá sabedoria aos pais, ó Deus, a fazerem a tua vontade, a ensiná-los no caminho correto, o caminho do Senhor. Em nome de Jesus nós choramos, agradecemos para a glória do teu santo nome, amém, amém e amém. Amém? Podem voltar para os seus lugares, hoje não haverá escolinha, amém? Queridos, tem alguns avisos e rapidamente os darei, que são as inscrições para o retiro de carnaval dos adolescentes estão abertas. Segue as informações. Olha, a idade de 12 a 16 anos, queridos, será no dia 10 de fevereiro ao dia 13 de fevereiro, então do ano que vem, de 2024. O local vai ser o sítio Arca Centro de Convenções, eu não sei onde é, mas provavelmente é muito bom, né, que a Kelly não vai arrumar coisa ruim para a gente, vocês podem ter certeza. E sairão no dia 10 do 2, então 10 de fevereiro do ano que vem, o retiro de carnaval dos adolescentes, amém, queridos?
Já está programado, já está pronto. Você já pode começar aí a fazer o pagamento. Se eu não me engano aqui, vai ser assim, ó, a forma de pagamento. O valor das inscrições será de R$300. Então, será parcelado de 3 vezes. Pensando dessa forma, estamos em dezembro. Então, dezembro, a primeira parcela, janeiro, a segunda, terceira em fevereiro. E glória a Deus, aleluia, só curtir. Queridos, então, faça suas inscrições, você pai, você mãe, invista nos seus filhos, queridos. Eu trabalho com tantas pessoas que desconhecem a palavra do Senhor. Quando fala em carnaval, eles já pensam São Paulo, né? Aqueles movimentos grandes nas ruas. E o seu filho tem a oportunidade de estar diante dos pés do Senhor por mais de 3 dias, aproveitando, sendo ensinado as Escrituras. Que privilégio, que privilégio. Não perca esse privilégio, não perca as oportunidades, não é assim? Não perca as oportunidades que lhe são concedidas. Então, você pai, você mãe, você está incumbido dessa responsabilidade. 12 a 16 anos. Você não tem, fala assim, mas não tem filho, já sou velho. Então, adote uma criança. Tantas crianças, né, Frank? Tantas crianças que precisam. Eu creio que tem centenas de crianças que não conseguem ir. Então, abençoe também, ajude, procure a irmã Kelly, o irmão Carlos. Os dirigentes, eu creio também que o Moisés, né, o Moisésinho Júnior ali, né, mais conhecido carinhosamente como Cebolinha também. Os líderes dos departamentos de adolescentes, queridos. Procurem que vocês vão se informar melhor. Amém? Então, o pagamento, eu já falei aqui já, né? As vagas são limitadas, inscrições com a irmã Kellen ou a Núbia. Eu acho que não tem nenhuma das duas aqui hoje. Convidamos a igreja para o culto de posse do pastor Wellen, em Dores do Indaiá, sábado, dia 30/12, às 7 horas. Queridos, então, a igreja está convidada, né? Para estar junto com os irmãos, para comemorar a posse do pastor Werley, em Dores do Indaiá. A igreja acolhedora, que sempre está conosco. Então, você está convidado. Toda a igreja está convidada. Amém, queridos? No dia 30/12. No domingo, dia 31/12, que é o culto da virada, nós teremos apenas o culto da virada. Queridos, então, domingo vai ser só o culto à noite, viu? Então, não tem o culto das 10h15 como hoje, e nem os das 6 horas da tarde. Amém? Então, se programe, dorme de dia quem não consegue dormir à noite. Vamos exercitar. Tem que ser assim, queridos. Se a gente não programar, a gente não consegue. A partir das 22 horas. Queridos, eu creio que trazer um prato salgado ou doce. A irmã Heloísa está, não está? Dá um sinal. Só, pessoal, quem quiser buscar mais informações, aqui está bem limitado. Mas eu creio que vai ser como ano passado. Cada um traz a sua, né? Ano passado a gente trouxe, esse ano em casa, cada um vai trazer um. Né, Jéssica? Cada um traz um. Então, estaremos juntos. Então, queridos, venham, participem, é muito bom. Passar a virada de joelhos é excelente. Bom, excelente é. A Escola Bíblica irá retornar às atividades no dia 21 de janeiro de 2024. Então, só em janeiro a gente retorna de novo à escolinha dominical. Amém, queridos? Então, está encerrado por enquanto, é de recesso. Eu creio que pode usar esse termo, né? Recesso, não sei nem se pode usar. Dia 21 de janeiro. Pastor Darcy está de viagem, porém na virada estará conosco. Amém? Vamos orar pelos pedidos de oração para a gente passar para a palavra? Amém, queridos? Amém. Vocês estão vivos? Amém. Então vamos, coloque-se de pé, vamos orar? Estenda suas mãos, traga o seu pedido de oração, vamos unir a nossa fé, porque, irmãos, eu creio que a oração do justo pode sim seus muitos efeitos. Eu fui alcançado através da oração e quantas outras pessoas não são. Então erga a sua voz, creia que não é à toa que você ora. Amém? Não é as nossas orações, as nossas lágrimas não são lançadas no lixão do céu. Deus acolhe, recebe para si, e Ele, como Deus, há de nos recompensar. A vinda de Cristo está tão próxima, o galardão dele está lá conosco, separado para nós. Então ore ao Senhor, erga a sua fé. Se ela está debilitada, machucada, necessitando, então seja revigorado pelo Espírito de Deus. Ele está nessa casa, Ele está nesse lugar. Não são somente os alicerces, não são somente os bancos, é eu e você juntos, em comunhão, em adoração. Deus só ordena bênçãos quando há comunhão. Salmo de número 133, com bom e com suave. Então vamos unir a nossa fé num só propósito, um só batismo, uma só fé, ligados no trono da graça. Amém? Querido Deus e Pai eterno, uma vez mais entramos diante do Senhor em oração. Pai Santo,
Desde já nós pedimos ao Senhor, tenha liberdade nesse lugar. Essa casa é do Senhor, os corações são do Senhor, todos que estão aqui são teus, Pai. Deus Santo, antes mesmo de que nós levantássemos a nossa voz, de que nós erguêssemos o nosso clamor, de que um dia sofrêssemos nessa terra, ainda informe, como diz a Tua palavra, todos os dias das nossas vidas já estavam escritos no Teu santo livro. Então erga-te ao nosso favor, Pai Santo, coloca-te diante de nós, estende o Teu cetro de justiça, fala ao coração da Tua igreja, repreende todo o mal, todo espírito contrário, todo levantar de Satanás, toda frieza espiritual nesse tempo e nessa geração. Somos falhos, somos pecadores e somos necessitados do Senhor. Pai Santo, alcança a cada família, a cada homem, a cada mulher, a cada ente querido, a cada pessoa, Pai. Ó Deus, eu não sou o mais qualificado, eu não sou o melhor, apenas servo dobrado diante do Teu altar. Somos todos servos nesse lugar. Essa casa é Tua, então tenha liberdade, fala em cada coração, não nos deixa, Pai Santo, sair da mesma forma, nos muda, nos molda conforme a Tua vontade, nos santifica, nos ensina, nos faz caminhar conforme o Teu querer. Pai Santo, toma cada mente, cada coração, tira tudo que não é do Senhor, tudo que não provém do Senhor, tudo que não provém do Teu trono. Que o Senhor tenha liberdade nessa casa. Aquele que está aprisionado como gadareno seja libertado, aquele que está preso com um fluxo de sangue perdendo vida seja curado nesse lugar. Aquele que precisa de fé, então dá fé no coração, derrama do Teu dom sobre nós, mas tenha liberdade, é Deus. Em nome de Jesus nós choramos, em nome de Jesus nós Te pedimos nessa manhã, fica conosco, Jesus, fique à vontade, Pai. Em nome do Teu Filho amado nós choramos, nós Te pedimos porque cremos que o Senhor nos ouve, em nome de Jesus, amém. Pastor Franklin, glória a Deus, aleluia. Se você crê nessa oração, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Pastor, tá? Queridos, estenda suas mãos, então vamos orar pelo homem de Deus aqui, amém? Que honra, né? Poder orar por um pastor, que glória, oh glória. Estenda suas mãos para cá, vamos orar pela vida do servo do Senhor, que vai trazer a palavra de Deus, amém? Querido Deus e Pai eterno, uma vez mais eu coloco diante do Senhor a vida do Franklin, ó Deus, os pensamentos, a palavra que foi estudada, a palavra que foi meditada, foi remoída no seu coração, por diversas vezes pensada, em tantos momentos despertado, ó Deus, em tantos momentos falado, em tantos momentos, ó Deus, avivado no coração do Teu servo. Pai, tenha liberdade nesta manhã, lança por terra o medo, e tenha liberdade no coração também, ó Deus, do Teu servo, para usar ele com intrepidez e ousadia, de forma única, porque o Senhor tem uma multiforma de falar com a Tua igreja, então tenha liberdade, usa o Teu servo, ó Deus, guarda a família dele, esconde-os atrás da Tua cruz, os seus filhos, a vida financeira, a vida espiritual. Deus Santo, eu entrego tudo diante do Senhor, eu creio que ele não vai ser abalado, a graça do Senhor é com ele, a graça do Senhor é com a família dele, é com a vida financeira, ó Deus, é com todos os caminhos dele, ele não está só, todos os caminhos já foram prescritos no Teu livro, e o Senhor já deu livramento antes que aconteça, eu já estava lá antes que acontecesse, ó Deus, então traz a provisão no momento certo, traz a graça necessária, ó Deus, para enfrentar as adversidades e as lutas. Pai Santo, fortalece o Teu servo, esforça, meu Deus, como o Senhor fez com os valentes de Davi, que a espada não caia da mão em nome de Jesus, que ele fique firme diante do Senhor, sem vacilar, sem titubear, porque ele é servo, e servo também tem limitações, mas nós servimos a um Deus ilimitado, que não precisa e que não depende, ó Deus, verdadeiramente de homens para fazer a Tua obra, mas escolheu trabalhar conosco. Então usa o Teu servo conforme agrada, conforme louva o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Graça e paz, meus irmãos. Bom dia. Irmãos, abre sua Bíblia comigo na carta de Filemon. Quem chegou aqui hoje precisando de uma bênção, vai receber. Quem chegou aqui hoje para agradecer a Deus, falar, Senhor, muito obrigado.
né? É muito bem-vindo essa casa que é aberta para isso também. Não é só para pedir, né? É para agradecer, para louvar, para engrandecer o nome do Senhor. A carta do apóstolo Paulo ao seu amado conservo, amado servo, amado pastor, cooperador, Filemon. Está antes de Hebreus. Nós vamos ler a carta toda. São 25 versículos. Filemon. É o único capítulo, né? 25 versículos. Irmãos, o evangelista falou aqui que eu sou pastor, porque alguns ainda não sabem, mas eu passei no exame da ordem, né? E o exame foi difícil, 7 horas de prazo de exame, de pergunta e tudo. Então agora eu sou um pastor licenciado, né? Ainda vai passar 1 ano de período probatório, 1 ano de observação, para ser um pastor consagrado, né? Quando derramo o óleo, e ordenado, que eu vou fazer parte da ordem. Já faço parte da ordem e sou um licenciado. Já eu posso ser chamado de pastor. Amém? A irmã Heloísa, a evangelista Heloísa até falou comigo no dia do aniversário do pastor Darcy, ela falou comigo ali agora. Eu não sabia. Eu sei que ela não sabia, ela não fez por mal, que, né, chamou os pastores aqui em cima aqui, e eu subi junto, sem ter chamado meu nome, porque eu sabia, né, eu entendi que ela não estava sabendo, que agora eu sou um pastor aqui dessa casa. Amém? Então, vamos lá, Filemon, nós vamos ler o capítulo inteiro, né? Fala assim, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, porque ouvi falar do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Oro para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem em que nós há para com Cristo. Tive grande alegria e consolação no teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Outrora ele te foi muito inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Mando-o de volta a ti, a ele que é o meu coração. Eu bem quisera conservá-lo comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que o teu benefício não fosse forçado, mas voluntário. Bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como escravo, antes, mais do que escravo, como irmão amado, particularmente para mim, e quanto mais para ti, assim na carne como no Senhor. Portanto, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te causou algum prejuízo, ou se te causou algum prejuízo, ou se te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de meu próprio punho. Eu o pagarei para que não dizeres que ainda me deves a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Escrevo-te confiado na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que te peço. Ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações hei de ser restituído. Saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém? Senhor, essa aqui é a sua palavra. Tenha liberdade. Cerca este lugar com a tua presença. Lança o meu eu por terra, a minha vontade por terra.
e ministra ao nosso coração, Deus, o seu querer, Pai. Que possamos sair daqui, Deus, alimentado pela Tua palavra, pelo seu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. Irmãos, essa carta aqui, a Filemon, passando por ela assim, parece que não tem muita coisa. É uma pequena carta. Mas essa carta ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. Quando você lê Atos capítulo 28, no final do capítulo de Atos 28, tem um versículo 30 e 31. Ali fala que o apóstolo Paulo está preso em Roma. No versículo 16 do 28, fala que ele está preso em Roma, e depois ele dá continuidade ali no 30 e 31. Essa carta de Filemon, ela foi escrita juntamente com a carta dos Colossenses, aos Colossenses, à igreja de Colosso. Então, essas duas cartas, você pode ler Colossenses e ler Filemon, ou ler Filemon e ler Colossenses, você vai entender o raciocínio, o que está acontecendo. E o apóstolo Paulo, ele é maravilhoso aqui, porque ele fala assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, amado Filemon, nosso cooperador. A irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de luta, e a igreja que está em sua casa. Ele endereça a carta a Filemon, particularmente ao Filemon, e ele fala, com a irmã Agripa, que é a esposa do Filemon, e com o rapaz aqui, o cooperador dele de luta, Arquipo, que também é o filho de Filemon. E essa carta aqui é uma carta que ela vai tratar de um assunto muito íntimo, que está acontecendo dentro da família do Filemon. Algo que vai mexer com a estrutura dessa família, que estava complicada, e o apóstolo Paulo, Deus usa ele para trabalhar isso. O apóstolo Paulo, ele não teve em Colossos, mas acredita-se que o Filemon foi evangelizado e conheceu a Cristo em Éfeso. Porque Filemon, ele era um homem de posse. Filemon, aqui está falando nessa carta, que ele era um homem que possuía um escravo, que era o Onésimo. Filemon possuía um escravo, Filemon era um homem de posse, Filemon era um homem culto. E o apóstolo Paulo ensinou Filemon, ganhou Filemon, Filemon foi. Só que o apóstolo Paulo, preso em Roma, nós estamos falando de 3 pessoas aqui: o apóstolo Paulo, Filemon e Onésimo, que é o servo aqui que o apóstolo Paulo fala com ele, fala com Filemon. Onésimo era um servo escravo de Filemon que fugiu. E o escravo naquela época não era igual ao escravo que a gente vê aqui, a gente viu na nossa história brasileira, que ficava preso com grilhão, trabalhando forçado, aquela coisa dentro só ali na colheita. Tinha os escravos dentro das casas, os escravos que tinham mais liberdade. Esse Onésimo, ele possuía uma certa liberdade com seu senhor, mas mesmo assim era um escravo. E o Onésimo pega e foge, furta, foge. Ele estava fugido, foragido. E tudo indica que ele foi conhecer a Cristo, ou que ele foi buscar mais conhecimento de Cristo com Paulo, porque o senhor dele, o Filemon, tinha ouvido falar, tinha sido evangelizado por Paulo. Então, consequentemente, ele falou a respeito de Paulo com o Onésimo. Onésimo, então, em Roma, foragido, fugitivo. O Império Romano, naquela época, tinha 60 milhões de escravos, porque o Império dominava e aquele povo virava escravo do Império Romano. Roma tinha milhares, milhões de escravos. E Filemon procurou a cidade mais longínqua, a maior, a metrópole, a capital do Império, para poder fugir. Só que lá ele ouviu falar que o apóstolo Paulo estava preso. E ele foi procurar saber quem era esse Paulo, a quem um senhor dele outrora falou com ele que o apóstolo Paulo tinha pregado para Filemon. Então, Onésimo vai conhecer Paulo, e ali o apóstolo Paulo prega para Onésimo, e Onésimo se converte. E no que ele se converte, o apóstolo Paulo está instruindo ele, e o Onésimo é muito útil, muito empenhado na obra, ali ajudando o apóstolo Paulo. Realmente nasceu de novo, realmente teve uma nova vida, uma nova história.
foi batizado no Espírito Santo. O homem era crente mesmo. E o Onésimo está lá. Só que chegou um ponto que o Onésimo chega e fala assim, o apóstolo Paulo, eu sou um escravo fugitivo. Porque muitos dentro da igreja estão 1 ano, 2 anos, mas chega uma hora que ele vai abrir o coração para o pastor. Aí ele fala, eu sou um escravo fugitivo. O Senhor pregou lá para o apóstolo Paulo, pregou lá para o meu senhor, que é Filemon. Eu sou servo dele. E o agravante aqui é que a lei romana, quando um escravo era fugitivo, a sentença era de morte, irmão. Não tinha como mais o escravo voltar. Se ele voltasse e fosse pego, ele seria a pena de morte, e a pena era para mostrar para os outros escravos não fazer aquilo ali. Está entendendo? Só que tinha uma cláusula na lei romana que chama advocacia, que era que o escravo pedia alguém ou procurava alguém para interceder por ele, para ser o advogado dele, entre ele e o seu senhor. Só que aquele advogado, ele teria que ser alguém de muita estima, de muito amor daquele senhor, para ele poder aceitar o intermédio desse advogado. Então, quando a gente lê Filemon, deixa sua Bíblia aberta, você vai entender. Quando a gente lê Filemon, que a gente lê aqui nessa carta, no versículo 18, e ele fala assim, e se te causou algum prejuízo, ou te deve alguma coisa, lança na minha conta. Eu, Paulo, escrevo do meu próprio punho, eu pagarei. O apóstolo Paulo está colocando aqui uma nota promissória. Olha, o Filemon não poderia receber o Onésimo de qualquer jeito, falar assim, está perdoado. Teria que ter algo trabalhado na justiça, algo que tivesse ali uma carta ali, que ele poderia mostrar para os romanos, para os guardas, que Filemon agora estava aceitando o Onésimo, porque agora tinha alguém junto com ele. Ele aceitou o advogado, quer dizer, o sócio. O advogado se tornaria sócio dele com aquele escravo, intercedendo para aquele escravo. E aí o apóstolo Paulo trabalha isso. Essa carta é maravilhosa, porque a gente vai entendendo o que está acontecendo. O apóstolo Paulo trabalha isso. Só que no começo da carta, o apóstolo Paulo ele não chega falando assim, eu sou o apóstolo Paulo, eu é que mando aqui. O negócio é o seguinte, ô Filemon, está indo aí fulano de tal? Não. Ele começa trabalhando no amor. E ele começa mostrando para Filemon o amor que Filemon tinha feito, tudo que Filemon estava fazendo. Filemon era quem? Filemon era um pastor. Filemon era alguém que tomava conta do rebanho. Filemon era um cooperador na obra. E interessante, irmãos, que Filemon significa aquele que perdoa, aquele que beija. E Onésimo significa útil. E o apóstolo Paulo, numa parte aqui, ele fala assim, versículo 11. Outrora ele te foi inútil, mas agora a mim muito útil. A mim e a ti muito útil. Ele faz um jogo de palavras aqui com o nome de Filemon. Outrora, irmãos, com o nome de Onésimo. Outrora, irmãos, nós éramos inúteis, fugitivos, sentenciados à morte. Mas alguém intercedeu por nós. Alguém recebeu, imputou sobre ele a culpa, que foi o Senhor Jesus Cristo. Foi imposta sobre ele essa culpa, ele pagou esse alto preço. Outrora nós éramos inúteis. Inútil a obra de Deus, inútil com tudo nessa terra. Mas um dia o Senhor Jesus olhou para nós, irmãos. E ele falou assim, aquele que era inútil, agora muito é útil para mim. Foi liberado o perdão de Deus para nós. Foi liberado esse perdão. Naquele tempo, como que a pessoa se tornava escravo? Por captura, quando o império ia lá e conquistava. Por compra, por nascimento, por restituição, quando um ladrão roubava e não tinha condição de pagar, quando ele era pego, não tinha condição de pagar, o ladrão, então ele mesmo se restituía àquela pessoa o agravo que ele fez, sendo escravo daquela pessoa. Por restituição,
por autovenda, pessoas se autovendiam como escravo, ou por rapto. Mas no código de Hammurabi já condenava o rapto, que era a pessoa ir lá raptar alguém e vender como escravo. Foi o que os irmãos de José fizeram, rapto. Pegaram ele, venderam como escravo, mas o código de Hammurabi já condenava. Moisés já condenava, depois Moisés, na lei, condenava esse aí, fazer isso. E quem fizesse isso era pena de morte. Então os irmãos de José estavam com o quê? Medo. Porque eles fizeram algo que não poderia fazer. Eles pegaram o irmão dele, venderam ele, e agora ele estava com medo. E José faz o quê, irmãos? Condena eles, acusa eles. José libera o perdão para eles. José é a tipologia de Cristo. José, ele faz isso. Aquele que outrora condenou, vendeu, fez de tudo de ruim, agora ele está liberando perdão. Amém? Beleza. Vamos lá então, versículo de número 7. Fala assim: tive grande alegria e consolação no teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Ele fala que o Filemão estava cuidando da igreja, estava animando os irmãos, estava fazendo a obra, os irmãos estavam sendo abençoados. Quando fala os santos aqui, está se referindo aos irmãos em Cristo Jesus, os santos em Cristo Jesus, os separados em Cristo Jesus, santos. É chamado santo na Bíblia. Os santos são pessoas que serviam ao Senhor. Então a igreja, os santos. Então ele estava fazendo a obra. E eu gostaria de você entender o seguinte: no capítulo 2 de Tito, fala sobre a gente ser exemplo para a igreja, aqueles que estão na liderança, aqueles que estão num cargo de confiança, a gente ser um exemplo e corrigir a igreja. Em Tito, capítulo 2, versículo 15, e fala assim: para que ninguém despreze a autoridade de Tito. Mas existe uma responsabilidade toda sobre essa pessoa, que agora é um líder na igreja, uma pessoa de cargo de confiança. Ele vai receber dupla honra, ele vai receber honrarias. Tem algo bom, não é só ruim. No capítulo de 2 Timóteo 4, 5, fala assim: tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições. Aquele que está na liderança, que está na linha de frente, que está fazendo a obra, fala assim: seja sóbrio no entendimento, seja sóbrio no conhecimento, seja sóbrio, sofre as aflições. Aí depois, em 2 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 14 ao 26, vai falar do obreiro aprovado. Vai falar do obreiro aprovado. Obreiro, irmãos, é aquele que faz a obra, é o que está no louvor, sou eu, sou você, todos nós que estão fazendo a obra somos um obreiro. E vai falar do obreiro aprovado. Então, o Filemão, ele era esse obreiro aprovado, de uma vida exemplar, de uma vida digna. Aí falar de que o obreiro precisa tratar bem as pessoas, precisa tratar bem os anciões, precisa tratar bem as mulheres, que aquele que está chamado para a obra, esse obreiro, ele precisa olhar para as mulheres não com um olhar de malícia, mas um olhar de uma irmã dele, irmã de sangue. Nenhum homem aqui vai olhar para a sua irmã de sangue com um olhar malicioso. Nossa, minha irmã de sangue. Não, todo homem aqui que tem uma irmã, ele vai olhar para ela com um olhar de amor, um olhar fraterno, um olhar de amor. Não um olhar de amor ágape, um olhar de amor eros, né? Um amor conjugal ali, carnal. Não, ele vai olhar com amor ágape, um amor de irmão, fraternal. Amém? Então vai ensinar isso para nós, aqueles que estão na liderança, aqueles que estão na linha de frente, aqueles que estão trabalhando na igreja. Vai falar sobre o obreiro aprovado. Beleza. Aí, no 1 Timóteo 5,17, fala da dupla honra, que recebe dupla honra. Estou falando de Filemão, recebe dupla honra. No 1 Timóteo 3,13, ele adquire uma boa posição. Vamos abrir comigo 1 Timóteo, vamos caminhar comigo aqui. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 13.
Ó, já vou lendo aqui. Fala assim, ó, 1 Timóteo 3,13. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Uma boa posição. E adquirirão para si muita confiança. As pessoas terão confiança em você, irmão. O professor de escola dominical, louvor, todos nós estamos na linha de frente, diáconos, somos nós diáconos, somos trabalhadores na obra. Adquirirão boa posição. Confiança dos irmãos. Um dia eu preguei aqui e falei a respeito do trabalho com as crianças. Quando eu desci desse altar, um irmão saiu ali do canto dele, chegou em mim, não conheço esse irmão, ele congrega aqui, ele saiu no canto, chegou em mim e falou assim, ô irmão, eu vou ofertar para vocês, para esse trabalho lá que vocês estão fazendo lá, passa o Pix aí. Aí eu passei, ele falou assim, não, eu vou ofertar 1 mês de aluguel lá. R$1.300. Ele não quis saber, ele só sabe o seguinte, se está naquele altar ali pregando é porque tem uma respeito, posição, confiança. Então, se aquele homem está ali, ele é digno da minha confiança, porque ele não vai pegar aquele dinheiro ali e vai usar para a vida dele. Ele vai fazer o que ele está falando, o que ele está fazendo. Então, todos nós estamos na linha de frente aqui, temos dupla honra e temos uma boa posição, um respeito da igreja, o olhar de confiança da igreja. Tem irmãos aqui na igreja que esse trabalho das crianças lá, toda semana manda R$100. Então, é R$400, R$500 que esses irmãos mandam para nós lá. Tem irmãos aqui que nós falamos, tem que pagar o aluguel, o irmão vai e manda R$500 para poder pagar o aluguel. Toma R$500, toma 300, toma 200, toma 150, 12, e daí? O tanto que for, está ajudando na obra que a gente está fazendo lá para aquelas crianças. É a igreja do Senhor avançando. É a igreja do Senhor. Quando os irmãos sobem aqui nesse altar e falam assim, olha, nós queremos fazer um trabalho, precisamos de oferta, precisamos de juntar aqui para fazer um bazar. Todo mundo chega. Por quê? Porque isso aí foi te outorgado, foi te confiado. Deus colocou você numa posição, tirou você do monturo e te assentou na roda de príncipe. Amém? Quando a gente vê o irmão Luiz, o evangelista Luiz pregando com lágrimas nos olhos, você já parou para conversar com ele de onde que Deus o tirou? O que Deus fez na vida dele? A alegria é muito grande. A alegria é muito grande. A satisfação é muito grande. De saber que outrora ele era inútil. Agora ele é muito útil. Quando o pastor Darcy fala assim, agora vai ser o Franklin, vou separar ele como pastor, passa no exame, passa nisso, eu passei. Ele está falando assim, outrora igreja, esse menino aí, Franklin, ele era muito inútil. Recebe ele, porque agora ele para mim é muito útil. Quando ele olhava para o André, ele falava assim, ô igreja, outrora esse rapaz aqui, ele era muito inútil. Agora a igreja recebe ele como muito útil. Ele é muito útil a mim e a ti, igreja. E a igreja recebe. Então a satisfação, a alegria é muito grande, irmão. Você tem que entender de onde que Deus te tirou. Às vezes você está pensando assim, hoje eu não posso passar um Natal com a minha família. Eu não posso passar isso, não, ninguém mandou recado para mim. Olha, Deus está te enviando uma carta hoje. Ele está falando contigo, ô irmão, ô irmã, você era inútil. E meu amor te alcançou, a minha graça te alcançou. Agora você é muito útil. Eu te amo. A sua história está sendo mudada, transformada, restaurada. Então a gente, como diácono, tem uma posição de respeito e de valor. Alguém vai olhar para aquele senhor ali naquela porta e vai pensar que ele é um malandro, um pilantra. Porque a igreja está outorgando para ele essa autoridade. Porque o pastor dessa igreja, o bispo dessa igreja, está cedendo um pouco da autoridade dele para cada um de nós. E a gente tem que tomar cuidado com essa liberdade, essa autoridade, para nós não usurparmos o que de fato é dele. Foi outorgado para nós. Foi concedido para nós.
Mas o pastor dessa igreja, o bispo dela, é o pastor Darcy Melquides de Souza. Nós somos cooperadores nessa obra. Quando o apóstolo Paulo, ele fala com o Filemon, ele fala assim, coloca na minha conta. E aí ele fala, para não te falar que você me deve a sua vida. Por que ele fala isso? Porque o apóstolo Paulo não tem medo de falar, de mostrar para a pessoa, amigo, vou te falar uma coisa. Tu me deve a sua vida. Eu preguei a palavra para você. Você se converteu, mudou de história, mudou sua vida, Deus mudou sua vida, mudou. O que nós vamos fazer por todo o benefício que o Senhor tem me feito? Mas foi através de quem que nós alcançamos a Cristo, conhecemos o Evangelho? Através do pastor Esdras, mas o pastor Esdras, ele estava onde? Aqui, debaixo da autoridade de quem? Darcy Melquides. Eu conheci o Evangelho, alguém me ajudou. Quem me ajudou foi o Elias que me ajudou, o evangelista Elias. Mas debaixo da autoridade de quem? Foi otorgada por quem? Quem é o pastor? Então, nós devemos muito mais para não lançar na nossa cara que nós devemos para ele a nossa vida. O apóstolo Paulo mostra isso para o Filemon. Fala com o Filemon. E o Filemon entende. E aí, irmãos, vou falar um pouco sobre a vida do Onésimo. No Colossenses 4, 7 ao 10, vai falar sobre o Onésimo. Que o apóstolo Paulo envia Tíquico e envia o Onésimo junto com ele. Eles estavam 1.600 quilômetros de distância de Roma a Colosso. E o Onésimo era um fugitivo. E tinha os caçadores de fugitivos, caçador de recompensa. Quem pegasse, botasse a mão nele, o império recompensava, às vezes, talvez até o seu senhor recompensava. Então o Onésimo estava numa situação complicada, quando o apóstolo Paulo manda ele de volta. E aí, o apóstolo Paulo usa de sabedoria. Ele não mandou ele de volta sozinho, irmão Ney. Ele mandou junto com Tíquico. No Colossenses 4, 7 ao 10, você vai ver que os dois foram juntos. Porque o Tíquico foi cuidando dele. Foi, opa, toma aqui, irmão, vamos junto. Às vezes a pessoa quer fazer a obra de Deus de qualquer jeito, sem entendimento, rasgando o peito. Busca entender que existem os perigos, as dificuldades, e que a gente precisa ter um companheiro do nosso lado. Está entendendo? A gente não vai crescer na obra de Deus sozinho. A gente está sendo discipulado, instruído, orientado, confrontado. Às vezes a gente recebe um não, ou recebe um silêncio como uma resposta. E é isso aí mesmo, a gente está aprendendo, está amadurecendo na fé. Sofrendo as aflições. E aí os dois foram juntos. Beleza. Aí, irmãos, quando o Onésimo chega com essa carta na mão, a carta não poderia ser lida em voz baixa, Onei. A carta deveria ser lida em voz alta. Agora imagina comigo o Onésimo chegando de frente a frente com o senhor dele. O ladrão, o fugitivo. E ele começa a escutar o seu senhor lendo a carta. E o seu senhor, Filemon, lê a carta em voz alta e ainda fala, e vai escutando, vai falando assim. O apóstolo Paulo falando assim: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Outrora ele te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Mando-o de volta a ti, ele é o meu coração. O apóstolo Paulo, ele amava muito Onésimo, não é demagogia, ele amava Onésimo muito. E ele está falando assim: eu estou te mandando de volta como o meu coração, recebe ele. Quando o apóstolo Paulo faz isso, eu faço uma comparação com o pastor Darcy, quando ele envia os pastores para Nova Serrana e região. Aí alguns reclamam, falam assim: pastor Renato poderia estar conosco, olha o tamanho da igreja. Irmãos, doeu para o pastor Darcy liberar, falou: vai e faz a obra. Porque ele precisava deixar crescer, vai filho, vai e faz a obra. Mas pastor fulano de tal poderia estar conosco. Não, irmão, vai e faz a obra.
Nós, como Igreja Batista Cristo Vive Sede, nós temos que ter uma maturidade para falar assim, glória a Deus. Pastor Darcy, Deus usou ele para levantar fulano, ciclano e beltrano. E a obra continua sendo expandida. O que importa não é a placa. O que importa é que Cristo seja pregado, anunciado. O que importa é que nós venhamos ser salvos, pessoas venham ser salvas através desse evangelho. A gente fala assim, glória a Deus. O evangelho está sendo pregado. Nós, como igreja, contribuímos para isso. Eu contribuí para isso. Todos nós, como igreja, contribuímos para isso. Se hoje a gente pode olhar para a igreja de pastor Renato, grande e expandindo, a gente, como igreja aqui, pode falar, eu contribuí para isso. Eu faço parte daquela obra ali, tem um pouco de mim ali. A gente pode olhar para a igreja lá, Família de Deus, do pastor Rogério, lá do lado do Mac, do Romeu, e olhar e falar assim, passar por aquela igreja e falar, glória a Deus. Eu fiz parte, a nossa igreja fez parte disso. A nossa história está aqui. Glória a Deus. Doeu para ele. Doeu no coração dele ter que liberar, falar, mandar de volta. Mas ele não ficou para ele. E ele fala aqui com o Filemon, e ele fala assim, eu poderia ficar calado e deixar ele aqui comigo, mas eu não vou fazer isso com você. E agora o apóstolo Paulo está tratando ali esse problema dentro da família do Onésimo, porque a esposa do Onésimo às vezes fica com raiva, né? A pilantragem que aconteceu, o Fidê também, a família do Filemon ficou com raiva, o Fidê também, porque o Onésimo fez isso. Mas agora o Onésimo é um crente em Cristo Jesus. E Deus está dando uma oportunidade para o Filemon exercer o amor de Cristo. Quem sabe aqui Deus está te dando uma oportunidade para você exercer o amor de Cristo com aquela pessoa que te fez o agravo, com aquela pessoa que fez algo contigo. Quem sabe Deus está te dando essa oportunidade agora para você fazer isso, exercer o amor, exercer a liberalidade do perdão, exercer isso. Quem sabe talvez tem pessoas aqui dentro hoje que são o Filemon, estão na posição de Filemon, que sofreram o agravo, que sofreram o mal, mas estão passando por isso, de liberar o perdão. Quem sabe tem pessoas aqui dentro hoje, que são o Onésimo, igual o Jacó, que teve que voltar. Teve que voltar e bater de frente. Teve que voltar e falar assim, me perdoa. Tem pessoas aqui que já ficaram tempo demais. Deus foi te dando corda, foi te abençoando e tal, mas chegou um ponto que Deus está começando a te apertar. Para você fazer igual Jacó e falar assim, você me perdoa. Vou consertar aqui. Libera esse perdão. Não foi fácil para Jacó. Foi difícil para ele. Jacó voltar. Não foi fácil para esse Onésimo. Foi difícil para ele voltar. Mas o Onésimo, ele escutou a voz do pastor dele, que era o apóstolo Paulo, e voltou. Quantas pessoas aqui dentro hoje que não escutam a voz do seu pastor? Quantas pessoas aqui dentro hoje que o pastor pede para fazer algo, a pessoa não aceita? E fala assim, você não manda na minha vida. Você não sabe do que eu estou passando. Quantas pessoas aqui dentro que o pastor dá uma direção, uma orientação, a pessoa vai e fala assim, eu não vou escutar pastor, não. Pessoas com coração duro, obstinado, com a mente fechada, não entenderam o que é ser pastoreado, o que é ser cuidado. Quantas pessoas que poderiam ter feito esse caminho que o apóstolo Paulo falou para o Onésimo fazer, e as pessoas não aceitaram. Quantas pessoas que o pastor da sua igreja orientou, falou, e não quiseram dar ouvidos. Mas hoje nós estamos tendo uma oportunidade para ouvir o Senhor falar conosco. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem depois foi Onésimo? O Onésimo aparece de novo depois na história da igreja. Tem um livro chamado História Eclesiástica, Eusébio de Cesareia. E nesse livro ele vai citando alguns fatos que foram acontecendo dos pais da igreja, e tem uma carta de Inácio, que foi o segundo que depois de Pedro assumiu a igreja de Antioquia, Inácio. Inácio, no fim da vida dele, ele foi levado para Roma.
no que ele foi levado para Roma, nas cidades que ele foi passando, ele foi orientando os pastores, foi orientando a igreja, os irmãos, mas ele foi levado para Roma para ser o quê? Lançado nas feras, para as feras. E o Inácio, nessas cartas, ele cita o Onésimo. Ele envia uma carta para a igreja de Éfeso e cita o Onésimo. A carta a Éfeso, ao Onésimo, pastor dessa igreja. Aquele que era inútil, agora muito útil. Então, o Onésimo se tornou pastor da igreja de Éfeso. Mas o que eu acho interessante, que nos chama a atenção nessa história de Inácio, é que ele sendo levado para a boca do leão, lá para Roma, para cair lá, naquela situação, ele pede para a igreja, nesse livro fala, que ele pede para a igreja de Roma não orar por ele, para que ele viesse ter livramento, que ele queria passar pelo martírio, ele queria passar por aquilo, que ele orava, no livro está citando que ele fala que ele orava para que os leões tivessem vontade de mastigar ele, que os leões tivessem vontade de ir para cima dele, que os leões não ficassem quietos. Ele não estava pedindo para ser chamado de coitado, ele não estava pedindo para as pessoas terem piedade dele, coitadinho dele. Ele estava falando assim, deixa que o Senhor faça de mim o que Ele quiser fazer. Se eu tiver que sofrer, eu vou sofrer, vou passar por isso, e glória seja dada ao Senhor. Tem pessoas aqui nessa igreja que estão passando por situações, e a pessoa não está pedindo para ser chamada de coitadinha, não está pedindo para ser chamada de coitadinha, de coitadinho, de tadinho dele. A pessoa está dando glória a Deus, está louvando ao Senhor por mais do que ela está passando, com suas enfermidades, com suas dificuldades. Ela entendeu o que é sofrer por Cristo, padecer por Cristo. Se estou bem, glória a Deus. Se estou mal, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. Inácio entendeu isso. Aí depois, Irineu, que é um outro pai da igreja, ele cita Inácio. E eu vou falar com os irmãos o que ele fala. Ele cita Inácio. E eu escrevi aqui. Ele fala assim, Irineu, no seu martírio, faz menção da carta de Inácio, quando diz, como disse um dos nossos, condenado às feras por seu testemunho em favor de Deus. Aí o que Inácio fala? Que Irineu fala? O Inácio citou isso numa sua carta para a igreja. Aí ele cita assim e fala assim, olha, sou trigo de Deus, e pelos dentes das feras sou moído, para ser encontrado como pão puro. Sou trigo de Deus, e que as bocas das feras possam ser aquele moinho, para que eu possa ser encontrado como pão puro. Servo do Senhor, no final da sua vida, ele está falando assim, seja feita a vontade do Senhor. Seja feita a vontade de Deus. Por mais que eu tenha que passar por isso, mas o que me espera é maior do que está aqui nessa terra. O que me espera é maior do que está aqui nessa terra. E louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu acho interessante que a gente vê pessoas passando por tantas dificuldades e servindo ao Senhor, glorificando ao Senhor, exaltando ao Senhor. Pessoas que abrem as suas casas para que a igreja se estabeleça na sua casa, para que a igreja abra seus pequenos grupos, pessoas que abrem a sua casa para receber a igreja. Irmãos, já houve um tempo que o inimigo lançava na mente do povo que não poderia abrir sua casa para receber, para orar, para as pessoas orar na sua casa, porque ia ficar o peso espiritual na sua casa. Irmão, você está servindo quem? Quem é o seu Senhor? Quem é o seu Deus? Maior que está no você do que está no mundo. Quem te chamou foi Deus. Não tem demônio, não tem principado, não tem potestade que possa permanecer, prevalecer sobre a igreja.
Você está abrindo a porta da sua casa para receber pessoas para serem salvas, libertas e restauradas. Você não está abrindo a sua casa, né, Moisés, igual no Salmo 1. Não, você não está abrindo a sua casa para sentar na roda do escarnecedor. Você não está abrindo a sua casa para sentar na roda do zombador. Você está abrindo a sua casa para receber o servo de Deus. Para glorificar o nome do Senhor. Por mais simples que a sua casa seja. Talvez sua casa tenha só piso de terra. Mas exalta o nome do Senhor e sirva a Deus com o que Ele colocou na sua mão. Não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe do Evangelho, não se envergonhe do Evangelho, não se envergonhe de quem você é em Cristo Jesus. Porque por mais simples que uma pessoa seja, talvez hoje você está passando por esse agravo, mas Deus está contemplando a sua situação, e os seus filhos vão receber a coroa da vitória, vão receber as bênçãos que você está semeando, seus filhos vão receber por isso. Houve um pastor que contou que na casa dele era uma casa muito simples, irmão Ney. A casa era só de terra, só tinha água para as pessoas beber, uma água maravilhosa que era do poço. Aí tinha um vaso lá desse tamanho assim, para colocar aquela água. E aí eles colocavam água e toda sexta-feira a mãe desse pastor falava assim, desse irmão, que agora é pastor, mas era um menino. A mãe falava assim, ô fulano, vai lá colocar água lá, prepara água para os irmãos, que domingo depois do culto eles vão passar aqui para beber água. E era dito e feito. Domingo eles passavam na casa daquela senhorinha, daquela irmãzinha, todo mundo passava lá, os irmãos tinham alegria de passar lá para beber aquela água maravilhosa, porque a água ficava em contato direto na terra e a água ficava muito geladinha. Então todo mundo bebia aquela água gostosa, água de cisterna. Era aquilo que aquela irmã tinha para servir. E ela servia com alegria. Ela servia com alegria. E aquele menino que foi vindo, a mãe dele cuidando da igreja, cuidando dos irmãos, tratando bem os irmãos. E os irmãos chegavam da roça e falavam assim, olha, vamos fazer um almoço aqui na casa sua, irmã. E trazia as comidas da roça, trazia as coisas daquela irmã, coitadinha, pobrezinha, não tinha condição. E fazia ali aquela comida para os irmãos com alegria, e todo mundo ficava satisfeito. E eles passando aquela dificuldade, mas servindo ao Senhor. E aí um daqueles irmãos que vinha da roça, indicou aquele menino para ser um office boy, Ney. Indicou ele. Para ser um office boy num cartório em São Paulo. E aquele menino de office boy de cartório de São Paulo se tornou o oficial do cartório. O responsável pelo cartório daquela cidade. Um menino simples, de pé no chão, descalço. Que agora se tornou um pastor. E se tornou alguém importante, alguém de posse. Porque um dia a mãe dele abriu a porta da casa dela para receber a igreja. Abra a porta da sua casa para receber a igreja. Para receber os irmãos. Com alegria e satisfação. Você está semeando no reino. Talvez você não receba aqui, mas seus filhos podem receber. Transmita para eles. Transmita esses valores para eles. Quantos filhos de crente hoje, que no passado seus pais passavam dificuldade, e viam seus pais passando dificuldade. Hoje esses meninos na igreja são pastores, são mulheres de pastores, são obreiros da obra do Senhor, e podem se alegrar e falar, glória a Deus por isso, o Senhor me abençoou. O Senhor me abençoou. O Senhor operou milagres e maravilha. Pessoas que chegaram analfabetas na igreja, não sabia ler nem escrever, e Deus fez um mover maravilhoso. E aqueles irmãos simples que não sabiam ler nem escrever, talvez não sabem nem ainda até hoje, mas seus filhos são advogados, são médicos, são doutores, são empresários. Deus operou o milagre, porque a igreja foi acolhida, foi recebida. Então, estou citando os pais da igreja, que eles não estavam preocupados com o quanto que eles estavam na conta. Eles estavam preocupados em servir ao Senhor. Se eu tiver que passar por essa situação, eu vou passar. Se eu tiver que passar por essa situação, eu vou passar. Se eu tiver que passar por essa situação, eu vou passar. Eu vou servir ao Senhor. Vou exaltar o Senhor. Vou glorificar o Senhor. O Onésimo, ele se tornou um bispo, um pastor, alguém de relevância. O Onésimo foi um homem respeitado depois disso.
O Filemon, logicamente, o perdoou. Mas abre comigo a sua Bíblia no Filemon aí, na carta de Filemon, no versículo 21. Fala assim: escrevo-te na certeza que me entenderás, confiante de que farás ainda mais do que eu te peço. O apóstolo Paulo, ele olhava para as pessoas confiando no melhor delas, que elas fariam o melhor. O pastor Darcy olha para nós com esse mesmo olhar, esperando que a gente faça muito mais do que ele nos pede. Às vezes a gente não entende, porque ele é um bispo, ele é um pastor de pastores, ele está olhando muito mais além. Ele está sempre esperando de nós muito mais do que ele nos pede. Quem não conhece esse pastor, Darcy Melquides, não vai entender ele. Para você conhecer ele, você tem que sentar no pé dele. Você tem que aprender com ele, conviver com ele. Ele não vai pegar na sua mão e ficar andando com você para lá e para cá. Mas ele vai te mostrar o caminho. O seminário está ali, irmão. A escola dominical está aqui. Ele vai te mostrar o caminho. Os obreiros estão aí, ó. Quer fazer a obra? O corpo de obreiro está aí. Quer crescer na fé? Está aí, as irmãs, mulheres. Ele não vai ficar te adulando. E essa é a maneira que ele pastoreia. E a maneira que nós é pastoreado. Mas ele sempre está esperando de nós o nosso melhor. E olhando para a igreja e falando assim, estou colocando aqui, ó, a evangelista Heloísa. Recebe ela. Estou colocando aqui o Franklin. Recebe ele. Estou colocando aqui fulano de tal. Recebe ele. E nós, como igreja, tem que ter esse olhar de amor. E abrir o nosso coração e receber. Hoje, para a nossa igreja, não é fácil ter pastores auxiliares, porque a nossa igreja é uma igreja relativamente nova. E ela só teve o pastor Darcy como pastor dela. Mas hoje, nós como rebanho, nós temos que entender isso, que agora foi colocado mais pessoas para cuidar desse rebanho. Seja pastoreável. Seja uma pessoa pastoreável. Seja uma pessoa com o coração aberto. Não seja uma pessoa relutante. Não olhe para o pastor Júnior com um olhar de desprezo, de zombaria. Olha para ele como seu pastor. Olha para mim não como um olhar de zombaria. Se você for me chamar de pastor com zombaria e escárnio, não me chama de pastor. Pode me chamar de Franklin. Olha para esses pastores, o Esdras, olha para ele como pastor. Ele é o meu pastor. Está aqui para me ajudar. Está combatendo, sofrendo as aflições. Olha para esses líderes, os evangelistas, como evangelistas mesmo. Homens que estão a um passo de se tornar pastor. E essa igreja é uma igreja que ela é a ponta de lança. Ela é uma coluna no Centro-Oeste. E Deus tem muito mais para fazer através de nós. Vamos transmitir para essa nova geração esse respeito, esse amor. Essa confiança. Não vamos olhar para o nosso pastor Darcy Melquides como que alguém que está acabando a carreira. Ah, daqui 2 anos, não. Vamos olhar para ele como nosso pastor, nosso pai na fé. O problema é que nós não respeitamos como pai na fé. Às vezes a gente quer dar valor como pai na fé, um irmão que discipulou nós. Entendeu? E esse irmão que discipulou, às vezes, nem te respeita e nem olha para você com esse olhar como um pai na fé. O pastor Darcy é o nosso pai na fé. Vai chegar um tempo que Deus abençoe, que seja muito longe ainda, que a gente vai poder falar assim, eu aprendi aos pés do pastor Darcy Melquides. Vai chegar um tempo da gente falar assim, glória a Deus, eu aprendi com o pastor Darcy Melquides, o bispo do Centro-Oeste.
Quando você vai numa reunião de pastor, e você vê os pastores ali, pastor Salmão, pastor Alain, os outros pastores do Centro-Oeste aqui, você vê aqueles homens guerreiros, homens de cabelo branco, que sofreram pelo Evangelho. Você vê que eles não têm mais rincha um com o outro, desavença um com o outro. Eles são unidos num só alvo, num só propósito. Nós não estamos aqui para ficar disputando posição. Nós não estamos aqui para ficar disputando quem manda mais. Nós estamos aqui para fazer a obra de Deus e pregar o Evangelho. E que nós viemos ser servos do Senhor. Hoje, irmãos, você está sentado nesse banco, me escutando pregar. Amanhã você pode estar aqui em cima desse altar. Hoje você está como evangelista. Amanhã você pode estar como pastor. E aí, como diz aquele ditado, só vai saber o peso que é quando você estiver lá. Só sabe o que é ser pai, né? No linguajar de ser pai, quando você é pai, quando você é mãe. Você fala com o filho assim, você vai aprender quando você for pai, quando você for mãe, você vai ver. Então, irmãos, hoje, talvez você está com o Onésimo, ou talvez você está na posição de Filemão, ou talvez você está na posição do apóstolo Paulo. Aquele que cuida, aquele que lança, aquele que dá a posição. Talvez você está na posição de Filemão, de receber, de perdoar. E talvez você está na posição de Onésimo, aquele que não valia nada, agora está chegando para valer alguma coisa. A gente, como líder de pequeno grupo, talvez tenha líder aqui, você está como Paulo, dando oportunidade. Aquele que é líder de departamento, você está como o apóstolo Paulo, está dando oportunidade. Talvez tem pessoas chegando, a gente tem que olhar para eles com um olhar de amor. Com um olhar de amor. Amém? Eu finalizo essa mensagem com a palavra do Eusébio de Cesareia, no livro dele, que ele fala sobre... Oi. Irmãos, no Eusébio de Cesareia, ele fala da história do apóstolo João, quando ele voltou da ilha de Patmos, que foi revogada o exílio. Foi revogado o exílio, o apóstolo João voltou da ilha de Patmos. E foi para Esmirna. Quando ele chega em Esmirna, ele está lá com Policarpo, mas ele vai a uma cidade e coloca lá um jovem como pastor daquela cidade. E aquele jovem, ele não permanece na fé e acaba se envolvendo com ladrões e salteadores, ele vira o líder dos salteadores. Passa muito tempo, João, o apóstolo, volta nessa cidade para ver como é que estava a igreja. Os irmãos falam, aquele que você separou, agora está roubando, está lá com o salteador, é o líder deles. O apóstolo João, já velho de idade, pega um cavalo e vai passar no caminho para o salteador ir para cima dele. Quando o salteador vai para cima dele, ele pede, me leva até o seu líder, até quem manda em você, eu quero conversar com ele. Os ladrões levam ele. Quando ele chega lá, aquele jovem bate o olho nele e vê que era João. Ele sai correndo. E João, velho de idade, sai correndo atrás dele e gritando, meu filho não foge, meu filho não foge. Meu filho não foge. O jovem ladrão que tinha coragem para fazer acontecer, para que comece a chorar. Olha para João, o apóstolo, João abraça ele. E chora junto com ele. E o perdoa. E o restitui de novo naquela igreja. E fica com ele naquela igreja durante o tempo até que ele se consolidasse de novo na fé. Sabe o que a gente aprende com isso? É que por mais falha que a pessoa pode cometer, Deus, Ele sempre está de braços abertos para nos restituir de novo, para nos abençoar, para nos fortalecer. Deus, Ele se preocupa com você.
E Ele não quer abrir mão da sua vida. Ele se preocupa com você. Talvez foi te dado um cargo de confiança. Foi te dado alguma confiança. Na sua vida em particular. Talvez foi te dado confiança. Te delegaram confiança. E você quebrou a confiança dessa pessoa. Mas Deus está falando contigo. Que Ele mesmo assim te perdoa. E te quer perto dEle. Que você vale muito para Ele. Mais do que você trabalha. Mais do que você faz. Mais do que você produz. A sua pessoa é importante para Ele. Nós não somos importantes porque nós fazemos. Somos importantes porque Ele olha para nós, porque Ele sabe, Ele ama, nos ama, Ele te ama. Ele te ama. Nós não temos nada para oferecer. Tudo é dele, para Ele. Amém? Então se coloque de pé no seu lugar. Tudo é dele e para Ele. E por Ele. São todas as coisas. Tudo é dele e para Ele. E por Ele são todas as coisas. A evangelista Heloísa pediu para fortalecer os irmãos. Irmãos, vai ter que, virada de ano, 10 horas da noite, vem mesmo. Traz seu lanche, traz a quitanda, traz o que você puder trazer. Amém? Senhor, eu coloco, Pai, diante de Ti a sua igreja, o seu povo, Deus. Senhor, nós agradecemos a Ti por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer, Pai. Nós não estamos aqui como coitados, como humilhados, como coitadinhos, Deus. Mas nós estamos firmados na rocha, a qual o Senhor nos colocou, Deus, e nos chamou. Deus, eu estendo, ó Pai, diante de Ti a Tua igreja, Teu povo, Deus, o rebanho do Senhor. Deus, que o Senhor venha os fortalecer na graça e na Tua palavra. Livra eles de todo laço de amargura, de angústia, de toda retaliação. Deus, assim como Onésimo, que agora era inútil, agora é útil, Deus, que eles sejam úteis na obra do Senhor, úteis na Tua presença, úteis para o Senhor, ó Deus. Assim como Filemão, que liberou perdão, Deus, que eles possam liberar perdão, Pai, e restituir, Deus, tudo aquilo, ó Pai, a qual eles perderam e eles venham receber, meu Deus, do Senhor. Assim como o apóstolo Paulo, Deus, olhou para aquele homem e deu ele a oportunidade, meu Deus, de uma nova vida, uma nova história. Deus, o Senhor está nos dando uma oportunidade de uma nova vida, uma nova história. Senhor, leva a Tua igreja em paz. Seja lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Senhor, em nome de Jesus, que a graça, a misericórdia do Senhor, que o amor do Senhor, ó Deus, que a doce consolação do Seu Espírito Santo seja com todos nós. A igreja diz, amém, irmãos, amém, glória a Deus. Dá uma salva de palmas para o Senhor.